Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que é torcedor, para você que é torcedora, meu nome é Sávio Ferreira. Sejam bem-vindos ao canal Be The Futebol. Futebol é emoção, é paixão, é amor. Futebol não é só um jogo. Futebol é arte, é cultura, é lazer. Futebol é você. Seja o futebol. Olá torcedor, olá torcedora. Olá também para você que não é torcedor, mas que está presente aqui no canal, ouvindo este podcast. De qualquer forma, convido vocês a se inscreverem no canal, deixarem seu like, seu dislike, compartilhar o conteúdo, pegando o link deste podcast, espalhando pelos seus grupos de WhatsApp, suas redes sociais, etc. Deixe também embaixo nos comentários a sua opinião sobre a temporada do Bayern de Munique, se você acha que o Lewandowski deve ser o melhor jogador do mundo, se o Bayern de Munique hoje é o melhor time do mundo. Deixe a sua opinião sobre este podcast, deixe sua sugestão, sua crítica, seu elogio. Fique à vontade para comentar aqui embaixo e se sentirem livres para dar a sua opinião, para dar a sua sugestão. E vamos falar sobre a temporada perfeita do Bayern de Munique. Mas para falarmos completamente dessa temporada histórica, vitoriosa, hegemônica do Bayern de Munique, precisamos separar este podcast em alguns assuntos e tópicos específicos para poder destrinchar um pouco desta temporada maravilhosa e perfeita do Bayern de Munique. O primeiro tópico a ser falado começa na temporada 19-20. O Bayern de Munique, no começo dessa temporada, ainda era treinado pelo Niko Kovac. Apesar de alguns bons resultados, algumas vitórias, o futebol demonstrado pelo Bayern de Munique era um futebol muito pobre, com pouca construção de jogo, pouca versatilidade, pouco trabalho de equipe. Era um time muito fácil de ser marcado, muito fácil de ser agredido. E Niko Kovac sempre foi contestado pelo seu trabalho, pela sua forma de falar com os jogadores, pelo seu relacionamento com o seu elenco dentro e fora do clube. Sempre foi contestado pela torcida e até mesmo um pouco pela diretoria. Niko Kovac foi demitido após a derrota do Bayern de Munique por 5-1 para o Eintracht Frankfurt no campeonato alemão. Falando um pouco sobre seus dados do Niko Kovac, no campeonato alemão foram 10 jogos e desses 10 jogos o seu ex-treinador obteve 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E na temporada, completando todos os jogos por todas as competições, o Bayern de Niko Kovac jogou 16 jogos, obteve 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Olhando esses dados, dá para ter uma análise mais clara do que era o Bayern de Niko Kovac. Apesar de um futebol pobre, um futebol pouco construtivo, pouco vistoso, o Bayern de Munique conseguiu seus resultados, suas vitórias, e obteve poucas derrotas, 3 derrotas. Mas o ápice, e aí encaminhou a demissão do Niko Kovac, foi a derrota por 5-1 para o Eintracht Frankfurt pela 10ª rodada do campeonato alemão. O Bayern de Munique naquele jogo sumiu. Parecia que o time estava morto, cansado, sem fôlego, sem emoção, sem vontade de jogar, enquanto o Eintracht Frankfurt humilhou a equipe do Bayern de Munique com 5-1. Após essa derrota, Niko Kovac foi demitido e a diretoria colocou o técnico interino Hansi Flick. Hansi Flick assumiu o Bayern de Munique no dia 3 de novembro de 2019. O Bayern de Munique era 4º colocado no campeonato alemão. Havia uma contestação: será que esse ano alguém vai acabar com a hegemonia do Bayern de Munique? Esse ano não dá para o Bayern esse ano não vai ganhar nada. Até que então, Hansi Flick começa a construir essa equipe avassaladora que se tornou o Bayern de Munique. Após isso, o ainda interino Hansi Flick começou as suas mudanças no elenco. Não só no elenco, como no estilo de jogo do Bayern de Munique. E aí entra o segundo tópico que precisamos falar. Essa mudança de filosofia, essa mudança de elenco e o resgate de vários jogadores
que estavam atuando muito abaixo do que deveria. Hans Flick começou mudando o seu time para jogar no 4-3-3, um esquema muito usado pelos clubes europeus, mas pouquíssimo utilizado pelo ex-treinador Niko Kovac. Com essa mudança, a filosofia do Bayern começou a mudar. Uma equipe que se tornou mais aguda, mais versátil, mais coletiva, mais potencializadora de oportunidades, conseguiu se tornar esse rolo compressor que ficou conhecido. Isso se deve por várias questões, principalmente pela mudança no elenco, não só pela formação, que potencializou este coletivo do Bayern, mas muito pelas peças que foram alteradas pelo treinador Hans Flick. E aqui podemos citar todas as peças que foram mudadas brutalmente pelo seu treinador, como por exemplo, a saída de Kimmich, que já vinha jogando muito bem na lateral direita, mas se tornou muito melhor jogando de volante, dando qualidade ao meio de campo do Bayern, junto com a recuperação do Thiago Alcântara, que era reserva com Niko Kovac, mas que com Hans Flick se tornou titular e uma das peças mais importantes dessa engrenagem, desse jogo coletivo, desse time avassalador do Bayern de Munique. Outra mudança brusca no time do Bayern foi o recuo do Afonso Davies, que jogava como ponta, para a lateral esquerda, e o recuo do Alaba, que jogava de lateral, para jogar de zagueiro. Isso potencializou a saída com a bola do Bayern de Munique, a qualidade da saída de bola. Na lateral direita, no lugar do Kimmich, entrou o Pavard, campeão com a França na Copa do Mundo de 2018. Muito bom lateral novo, menos versátil que o Afonso Davies, menos rápido, mas que sabe muito bem fazer a marcação-pressão, sabe muito bem cobrir seus espaços. E não só o time coletivo melhorou com essas mudanças, Thomas Müller, que era reserva, se tornou titular como um segundo atacante, muitas vezes caindo pela esquerda, caindo pela direita, muitas vezes trocando de lugares com o próprio Robert Lewandowski, criando espaços para a equipe jogar. Não é à toa que Thomas Müller acabou com 21 assistências na Bundesliga. E não só isso melhorou, vários jogadores que já vinham jogando bem evoluíram mais ainda o seu futebol. Um exemplo é Robert Lewandowski, que já vem jogando há anos muito bem. Outro exemplo é a recuperação de jogadores ícones da equipe, como Manuel Neuer e Boateng. São jogadores que vinham atuando um pouco abaixo do que costumam atuar, mas que com Hans Flick evoluíram seu futebol ao máximo. Além disso, outra peça importante nessa engrenagem do Bayern de Munique foi o ponta pela direita Gnabry, que jogou muito bem, já vinha jogando muito bem com o Niko Kovac, porém melhorou seu futebol, assim como toda a equipe, no comando de Hans Flick. Na ponta pela esquerda, foi a única vaga em aberto dessa equipe do Bayern. Ora Coman jogava, ora Perisic, ora Philippe Coutinho, mas todos os três potencializavam essa engrenagem do Bayern, seja Coman com sua velocidade, o 1 contra 1, seja Philippe Coutinho com a sua qualidade e chute de fora da área, num passe, numa bola enfiada, seja Perisic com a sua versatilidade de voltar para marcar, de cobrir os espaços. O Bayern de Munique melhorou como equipe, como time, como planejamento e como trabalho. Falando um pouco sobre os números do Bayern de Munique após a chegada de Hans Flick perdeu apenas 2 jogos, logo no começo da sua trajetória. Perdeu por 2-1 para o Bayer Leverkusen e também por 2-1 para o Borussia Mönchengladbach. Falando um pouco dos números desse Bayern de Munique, do Hans Flick, ao todo foram 24 jogos, desses 24 jogos, 21 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. Uma campanha extraordinária, principalmente no segundo turno do campeonato alemão, quando o Bayern de Munique não perdeu nenhum jogo. Foram 14 jogos e apenas 1 empate, com excepcionais 13 vitórias. O Bayern de Munique amassou seus adversários no campeonato alemão e quando engrenou, quando tomou a liderança, já era tarde para os outros clubes. O Bayern, na 10ª rodada, quando Hans Flick assumiu o clube, estava em 4º lugar do campeonato alemão e incrivelmente foi campeão com 2 rodadas de antecedência. Agora falando um pouco dos números do Hans Flick como treinador do Bayern na temporada, ao todo foram incríveis 36 jogos com 33 vitórias. Impressionantes 33 vitórias. O clube obteve apenas 1 empate
e as 2 derrotas logo no começo do seu trabalho. O trabalho de Hans Flick como treinador do Bayern é tão impressionante que o seu aproveitamento é muito maior do que o Bayern de Jupp Heynckes na temporada da Tríplice Coroa e o Bayern do Pep Guardiola. E Hans Flick foi a chave que fez essa engrenagem do Bayern funcionar, com a sua filosofia, com as suas ideias, com a sua recuperação de jogadores importantes, com seu estilo de jogo, com suas mudanças. Um treinador muito novo, é verdade, foi muito tempo auxiliar, trabalhou junto com Joachim Löw na Copa do Mundo de 2014, campeão com a Alemanha, sendo auxiliar, mas tem um trabalho em tão pouco tempo espetacular. Ganhou o Campeonato Alemão, ganhou a Champions League e ganhou a Copa da Alemanha, fazendo assim o Bayern se tornar 2 vezes campeão de tudo na Europa. O Bayern conquistou sua tríplice coroa, com muitos méritos, com muitos aspectos e principalmente jogando o melhor futebol da Europa. O Bayern conquistou a sua segunda tríplice coroa com todos os méritos possíveis, com um time que quebrou recordes, com um time que jogou o melhor futebol, com um time que tem o melhor elenco, com um time que tem o melhor jogador do mundo atualmente, que é o Robert Lewandowski, merecidamente deve ser eleito o melhor jogador do mundo por tudo que fez no Bayern de Munique. Vamos falar dos números de Robert Lewandowski daqui a pouco, mas vamos falar um pouco dos recordes agora deste rolo compressor chamado Bayern de Munique. Vamos falar agora dos recordes, das façanhas, dos méritos, das estatísticas desse rolo compressor que foi o Bayern de Munique nessa temporada. Vamos falar um pouco da Champions League e a trajetória desse clube dentro dessa competição. O Bayern de Munique entrou como favorito na Champions. Apesar do futebol empobrecido no começo da competição com o Niko Kovac, o Bayern ganhou todos os jogos da fase de grupos, se classificando em primeiro lugar e passando para a fase de oitavas de final. Nas oitavas, o Bayern de Munique acabou sendo sorteado contra o Chelsea, uma equipe grande que já fizeram final, tem um histórico, e o Bayern amassou o Chelsea nos 2 jogos, dando um total, no resultado agregado, de 7-1. Já nas quartas de finais, o Bayern de Munique enfrentou o Barcelona, e todo mundo sabia do favoritismo do Bayern, que o Bayern era favorito, que o Bayern chegava mais preparado, um time melhor, um coletivo melhor, com individuais muito mais afim de jogo do que o Barcelona. E o Bayern de Munique fez o que tinha que fazer. Não só amassou o Barcelona, como mostrou para o mundo que o Bayern é o melhor time do mundo. Um 8-2 acachapante no time da Catalunha. E essa goleada se tornou a maior goleada da história do mata-mata da Champions League. O 8-2 do Bayern é a maior goleada dessa competição. Além disso, o Bayern de Munique é o único clube da história da Champions a ter 100% de aproveitamento, vencendo todos os jogos dessa competição. Ao todo foram 11 jogos, 11 vitórias, nenhum empate e muito menos uma derrota. Outro recorde quebrado pelo Bayern de Munique foi a média de gols em uma única edição de Champions. Lembrando que a Champions League ela começou a ser denominada como Champions League a partir de 1993, quando seu formato mudou, a antiga Copa dos Campeões acabou se tornando a UEFA Champions League. E a partir daí, o Bayern de Munique, dessa temporada, se tornou o maior clube com média de gols por partida. Ao todo, o Bayern de Munique alcançou uma média de 3,9 gols por jogo. Ou seja, praticamente 4 gols por partida essa equipe do Bayern fez nessa edição de Champions. O que é muito impressionante, porque em 11 jogos a equipe fez mais de 40 gols. E isso só demonstra a força desse Bayern, esse rolo compressor que se tornou essa equipe. Não só pelas suas goleadas, mas sim pelas suas atuações, pelo seu padrão de jogo, pelo seu estilo, pelo seu projeto. Hoje, o Bayern de Munique é o melhor time do mundo. É o time que melhor tem uma construção de equipe, que tem o seu coletivo e o seu individual em conjunto, andando lado a lado, potencializando um e o outro. Uma via de mão dupla, que só capacitou essa equipe do Bayern de Munique a evoluir e a construir a sua hegemonia na Europa. Além disso, além de todos esses recordes que eu já citei,
O Bayern de Munique, dos 11 jogos na Champions, ficou 6 incríveis 6 jogos sem sofrer gols. Não era só um time avassalador, que goleava seus adversários, que fez mais de 150 gols na temporada. O Bayern de Munique era muito sólido defensivamente. Resumindo, o Bayern de Munique se tornou uma equipe completa. Desde o seu goleiro, que fez uma temporada espetacular, principalmente na final da Champions, até o seu atacante, que merece ser escolhido o melhor do mundo. O Bayern de Munique foi avassalador em todas as competições. Inclusive, no campeonato alemão, o Bayern de Munique alcançou ao todo 100 gols no campeonato alemão e sofreu apenas 32 gols, o que prova que essa equipe é muito completa. É um conjunto de uma obra que deu certo. Não é apenas o individual que fez esse time ser campeão de tudo, e sim o coletivo. Porque quando você tem um individual e não tem o coletivo, você pode ganhar jogos. Você pode ganhar um jogo aqui, um jogo ali, até mesmo conquistar títulos, mas é difícil. Mas quando você tem um coletivo, e este coletivo aumenta, agrega, potencializa o individual de cada jogador, aí você começa a ganhar tudo. Começa a ganhar títulos, troféus, começa a bater recordes, começa a ser e se tornar a melhor equipe do mundo. E para ter isso, você precisa ter um projeto, um planejamento, um padrão de jogo, você deve arriscar. Além disso, para continuar falando dos recordes do Bayern, o Bayern teve a melhor volta de turno do campeonato alemão. Ou seja, o segundo turno do Bayern foi o melhor em aproveitamento, o melhor em jogo da história do campeonato alemão. Foram 14 jogos, 13 vitórias e um empate. O Bayern não perdeu no segundo turno do campeonato alemão. É incrível. Além disso, o Bayern de Munique quebrou o recorde de vitórias fora de casa. Ao todo, foram 13 vitórias fora de casa. Falando um pouco do recorde da temporada do Bayern, não só em Champions League, em campeonato alemão, o Bayern de Munique conseguiu fazer incríveis 159 gols. Impressionante. Quase 160 gols em uma única temporada. O Bayern de Munique alcançou a média de 3,1 gols por partida. Nos últimos 60 anos no futebol europeu, o Bayern de Munique é o clube com maior média de gols por partida. É impressionante o que fez esse Bayern de Munique em tão pouco tempo. Muitos pensavam assim, o campeonato alemão vai acabar cedo, o Bayern de Munique vai ficar um mês parado. E realmente ficou, mas voltou avassalador, muito mais do que estava. Tudo porque um projeto vencedor, um trabalho, um plano de jogo, uma estrutura como equipe, que faltou em muitas equipes nessa temporada. Mas o Bayern de Munique teve tudo o que foi preciso como mérito para ser campeão. Não só da Champions League, não só do campeonato alemão, não só da Copa da Alemanha, mas de tudo. Seja seus recordes, seus títulos, suas façanhas, suas goleadas, sua história feita. A temporada do Bayern de Munique é perfeita, seja pelos seus resultados, seus títulos, seus recordes, seus merecimentos. O Bayern é atualmente o melhor time do mundo, com o melhor elenco do mundo, com a melhor engrenagem no mundo. Um time avassalador, que goleia seus adversários, que faz muitos gols, que toma poucos gols, que tem uma defesa sólida, um conjunto, uma engrenagem que funciona, um elenco espetacular, com peças de reposição, seja para a defesa, seja para o meio campo, seja para o ataque. Falando no ataque do Bayern de Munique, não podemos esquecer da temporada extraordinária que fez Robert Lewandowski. O polonês marcou 55 gols em 47 jogos. Além disso, foi artilheiro da Champions League com 15 gols, do Campeonato Alemão com 34 gols e da Copa da Alemanha com 6 gols. Ou seja, Robert Lewandowski fatalmente será o melhor do mundo, com muitos méritos, não só pelas suas artilharias, mas principalmente pela temporada que fez e pelos títulos conquistados. Claro, ainda falta a votação que será feita pela FIFA, já que o prêmio da France Football foi cancelado. Neste ano só teremos apenas um prêmio de melhor do mundo, que é o FIFA The Best, que provavelmente será entregue a Robert Lewandowski. E é isso, pessoal. É isso que eu tenho para analisar sobre essa temporada do Bayern. Parabéns ao Bayern, parabéns à comissão técnica, ao treinador, à diretoria, ao elenco. O Bayern hoje é o melhor time do mundo,
com a melhor engrenagem, melhor coletivo, melhor elenco e melhor futebol. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, seu dislike. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação, para sempre você ficar sabendo de todo o conteúdo publicado, de todo o conteúdo postado, dos próximos podcasts. Fiquem à vontade para comentar aqui embaixo a sua opinião sobre o vídeo, sugestão, sua crítica, sua pergunta. Sintam-se à vontade para comentar se o Bayern de Munique é o melhor time do mundo, se Robert Lewandowski deve ser eleito o melhor jogador do mundo, ou se outro jogador como Neymar, Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo, De Bruyne deve ser eleito. Sintam-se à vontade, eu me despeço de vocês, muito obrigado, não se esqueça de compartilhar o conteúdo, até a próxima, tchau, tchau.